Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje começamos capítulo 16. Vamos lá, sem enrolação, versículo 1. E ouvi uma grande voz vinda do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. A voz é de Deus porque ela vem do templo, né? E o templo foi preenchido por Deus e ninguém mais podia entrar. A gente viu isso ali no capítulo 15. Versículo 2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e caiu uma fétida e dolorosa ferida nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Essa ferida é algo que se traduz como algum tipo de doença, quase como um câncer, né? Que ele se espalha e é doloroso, solta pus. Só que essa doença só afeta quem tomou a imagem da besta. Quem quer que tiver sobrevivendo à tribulação, esperando Jesus voltar, não vai ser afetado. Versículo 3. E o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. No tempo de João, o mar para eles era um mar vermelho, mas a universalidade do original indica tudo, mares, oceanos, né? Basicamente, aqui nesse ponto se foi toda a vida marinha do planeta. Acabou. Não tem mais tubarão, não tem mais peixe, não tem mais nada. E só um adendo rápido, até por causa disso, alguns teólogos acham que essas 7 taças, elas se passam no último mês dos 7 anos. Basicamente o último mês da humanidade aqui nessa terra corrompida. Logo antes do retorno de Jesus. Porque já não vai mais ter vida para sustentar o planeta. Sem peixe, baleia, tubarão, golfinho, camarão, caranguejo, tudo morre, tá? Não tem mais nada para marinho para te sustentar. E o mar não vai ser só sangue, mas sangue de homem morto, como diz ali. É um sangue já escuro, parado, gelatinoso. O mar vai ficar tipo um petróleo, basicamente, né? Meio que aquela coisa meio lama, assim, e fedendo. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes das águas e se tornaram em sangue. Dessa vez, os rios, lagos, lagoas e basicamente qualquer fonte de água se torna sangue. Sangue dessa vez, tipo corrente, fluido. No Egito, quando o rio foi transformado em sangue, os egípcios eles cavavam poços para conseguir água. Só que dessa vez, toda a água do planeta se torna sangue. Acabou! E se torna sangue fluido porque as pessoas vão ser obrigadas a tomar sangue para sobreviver. Por isso os teólogos acham que isso se passa nos últimos, se não no último mês da tribulação, porque não dá para sobreviver muito longe com isso. E agora, nos próximos versículos, a gente vê o porquê que Deus faz isso, né? E só um adendo rápido de novo, possivelmente é tipo, tô lá no mercado, até as garrafinhas de água vão virar sangue, tá? Então acabou a água, não tem mais água, é tudo sangue agora. Versículos 5 a 7. O porquê disso. E ouvi o anjo das águas dizer: Justo é, Senhor, que és e que eras e que serás, porque julgaste assim. Pois eles derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque são dignos. E ouvi outro do altar dizer: Assim mesmo, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. Aí está o porquê. Eles são dignos disso, merecedores de beber sangue, porque derramaram sangue de santos e profetas. E isso é justo, né? É a justiça feita no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Versículos 8 a 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Eu vou deixar aí uma foto de uma mão queimada de 3º grau, porque essa palavra abrasados, ela significa queimadura grave, que é basicamente o que a gente entende hoje em dia como uma queimadura de mais ou menos um 3º grau aí, talvez pior. Essa aqui ainda é uma foto leve, tá? De certa forma, porque vai ser basicamente isso no mundo inteiro. Ao invés de um vermelhão que tu toma ali na praia, isso vai estar acontecendo todos os dias, de tão quente que vai ser o sol.
Possivelmente até pior que isso, porque isso tipo é queimadura de fogo, chega, tipo, passa dos músculos, chega até nos ossos, nos pior casos. Então, o Sol vai ser como fogo no mundo inteiro, vai ser praticamente um inferno na Terra. Só que tem ainda mais taças, ainda vai ficar pior. Ah, é. Inclusive, tem algumas passagens que a gente viu que vai estar o pessoal tentando se abrigar no subterrâneo, né? E pedindo que Deus derrubasse as pedras em cima deles. Possivelmente por causa disso que eles vão estar indo para o subterrâneo, porque não tem mais como viver na superfície. Tu botou a mão no sol aqui e pronto. Tá pegando fogo ali. E a essa altura, as pessoas como um todo possivelmente tomam a personalidade da besta. Possivelmente não, praticamente certo. Porque em todo o Apocalipse, o único registrado que blasfema o nome de Deus é a besta. Só que agora até as pessoas estão fazendo isso. Em vez de se arrependerem, né, olharem para os seus próprios pecados que os levaram àquilo, estão sempre culpando Deus por tudo. Isso já acontece bastante. Versículos 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam as suas línguas de dor, e blasfemaram do Deus do céu por causa das suas dores e das suas chagas, e não se arrependeram das suas obras. Aqui muitos teólogos dizem que vai afetar o mundo inteiro, porque o trono significa que é o reino da besta, e que seu reino é no mundo inteiro. Mas 10 reis o deram autoridade, mas continuaram sendo reis sobre seus reinos. Lá no capítulo 17, 9 a 13 a gente vai ver. E aqui está a mente que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montanhas, nas quais a mulher está sentada. E as 7 reis, 5 caíram, né, que é Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia, e um existe, que é Roma, né, na época de João. E o outro ainda não veio. E quando ele vier, deve continuar um curto espaço. E a besta que era e não é, ele mesmo é o 8º e é do 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta, e se têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Basicamente, a besta vai ser o 7º reino, mas ainda considerado um 8º reino, o que significa que ele vai ter seu próprio reino à parte. Ele toma controle de tudo, mas tem seu próprio reino. E possivelmente a taça é derramada nesse reino próprio dele. Pode ser que afete toda a terra, mas diz que seu reino se fez tenebroso. Pode ser que Deus vai fazer cair trevas sobre seu trono, sobre seu reino, né? Trevas fisicamente, deixar escuro, para justamente ensinar uma lição. Com os 7 selos e trombetas, não tinha explicação do porquê que as coisas estavam acontecendo. Agora tem. Vocês derramaram sangue? Então agora vão beber sangue. O capeta é um ser de trevas? Vou mostrar para vocês que ele é de trevas, deixando tudo escuro. E eis o porquê de ser só no trono, ou esse reino à parte, né? Versículo 11 diz que eles blasfemaram Deus por causa de suas dores e chagas. Ou seja, as taças estão sendo derramadas uma atrás da outra. Não tem recuperação de uma e depois a outra. Eles estão sendo afetados lá pelaquela doença de pele, pelo pus, pela chaga, e ainda estão com suas dores. O sol ainda está queimando. E as taças, elas estão se sobrepondo. Derramou, né? E vão durar até a volta de Jesus. Inclusive a escuridão no trono da besta. Mas também há os que no sentido do tipo, tá, a escuridão, né, se ela tá só ali no trono, o sol ainda tá queimando aqui. Se a escuridão estiver pelo mundo todo, o sol já não vai queimar, né? Mas também tem os que acreditam que pode ser uma metáfora, porque a mesma palavra em grego para escuridão literal é usada como metáfora para uma pessoa com uma mente cega para a verdade. Só que se todas as outras taças são literais, então só uma não pode ser. Possivelmente seria uma interpretação errada, fora que no Egito também houve escuridão literal. Daquela escuridão que tu sai se tateando por aí, cadê as coisas, né? Vamos finalizar por aqui, e aí próximo vídeo terminamos o capítulo 16, as outras taças. Certo, pessoal? Deus abençoe e até o próximo vídeo.